Em busca de oportunidades, caçando uma nova chance no mercado? Então, currículo enviado e você é chamado para uma entrevista. Eu já estive dos dois lados do balcão e estou aqui para compartilhar o que aprendi com tudo isso. Afinal, eu já participei de uma série de entrevistas e conduzi outras tantas no mercado. Mas antes, eu sou Leandro Olegário, jornalista, professor, doutor em comunicação e estou aqui para falar como se comunicar numa entrevista de emprego. As técnicas de seleção variam de empresa para empresa, conforme a complexidade da vaga e o perfil desejado, além da questão do presencial ou remoto. Mas todas exigem a mesma coisa, a capacidade de se comunicar. Eu mesmo já vi pessoas extrovertidas ficarem mudas, completamente mudas, na hora de falarem sobre suas experiências profissionais. Uma vez, uma dessas pessoas foi perguntada sobre o que mais gostava de fazer na atividade pela qual estava buscando a vaga e travou. Simplesmente travou. Eu refiz a pergunta e a pessoa não conseguiu falar. Eu ofereci água, café, disse para respirar fundo. E aí veio a resposta curtinha, em poucas palavras, e pude perceber na voz o nervosismo. E aí um detalhe muito importante: nervosismo não é sinônimo de timidez. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Falando em nervosismo, mais do que isso, eu tô aqui para dizer que é possível fazer bonito, fazer muito bonito na hora de uma entrevista com o selecionador. O primeiro ponto que você precisa ter atenção é estude o seu currículo. Tenha a linha do tempo profissional montada na sua cabeça. Isso vai ajudar você na hora de falar da sua trajetória profissional. Afinal, só você viveu essa jornada e você deve demonstrar segurança para explicar o que fez e quando fez algo em uma empresa. Ponto número 2. Saiba explicar de modo simples ações que você tomou na sua trajetória profissional. Por exemplo, Olegário, como você resolveu um problema complexo no trabalho? A pergunta do profissional de RH é sempre mais ou menos assim: Olegário, você teria um exemplo de uma situação complexa e delicada que você liderou ou resolveu? Sim, tenho. Uma vez fui chamado para uma reunião de emergência, pois a previsão de entrega de um serviço foi adiada por um semestre. Só que havia grande expectativa dos estudantes em relação a isso. Então sugeri uma outra estratégia, com menos investimento e menos infraestrutura, mas que teria impacto para a vida acadêmica e para a comunidade. A ideia acabou aceita na hora e o resultado foram mais de 10 prêmios conquistados com o projeto. Percebeu que em menos de 2 minutos eu consegui contar o que, quando e como fiz, sem me ater a detalhes irrelevantes da história? Até porque, se ficar alguma dúvida, o selecionador vai te perguntar. Mas o que ele espera a partir dessa pergunta é como você consegue materializar as suas competências e as suas habilidades que estão no seu currículo. Viu porque a mentira tem perna curta? Aliás, nunca minta nenhuma informação do seu currículo. É feio, não é ético e atrasa plenamente a sua trajetória profissional. E um terceiro ponto, cuidado com o que você vai vestir. Cada empresa tem um estilo. Se você vai participar dessa entrevista, você já pesquisou essa empresa. Se não, bora fazer o tema de casa. Mas existem regras, combinações que nunca saem de moda. Assim como a gente não vai de smoking para a praia, a gente também não usa sunga num templo ou numa igreja. Uma roupa confortável que passe credibilidade também faz diferença, porque tudo é comunicação. Então, não esqueça, cores neutras nunca saem de moda e causam uma ótima impressão. Mas antes de encerrar o vídeo, eu tenho mais uma história envolvendo o visual. Certa vez eu recebi um candidato que estava usando um sobretudo preto e um chapéu. Parece mentira, mas não é. Aliás, do chiclete deu falar? Melhor não, né? Então retomamos a história do candidato do sobretudo preto. Eu fiquei curioso com o figurino e com o clima porque não tinha nada a ver com a empresa e com a atividade que ele ia desempenhar. A entrevista não rendeu e acredito que o figurino foi outro fator para o RH indicar outros candidatos para a vaga. Então lembre-se, busque mais informações sobre a empresa para entender o clima e a roupa adequada para a ocasião. Bom, agora é hora de treinar. Se concentre e treine em 2 minutos contar a sua trilha profissional. E depois, faça um resumo de 3 frases por que você deve ser contratado pela empresa. E por fim, separe aquela roupa bonita, elegante e sincera que a entrevista de emprego vai ser só sucesso. Afinal, a comunicação assertiva é resultado de muito treino. Bons estudos e até a próxima!